As personalidades de TV, as personalidades da televisão já foram mais prevalentes, talvez, do que são hoje. Mas hoje ainda têm bastante poder e os atores, as atrizes, as cantoras também. Mas estas personalidades da televisão, durante muitos anos, eh, não só tiveram bastante poder, poder real na sociedade, como até, de certa maneira, influenciavam a vida das pessoas, porque muita gente os via como um exemplo, como amigos, como alguém confiável para eles, embora fosse um perfeito estranho, embora fosse alguém que eles não conhecessem. E por isso hoje, por essa e por mais razões que vamos abordar, estamos aqui para dizer que devem ignorar as personalidades de TV. Não devem ligar àquilo que eles pensam, àquilo que eles dizem ou àquilo que eles basicamente querem que vocês pensem. Porque é muito isto que funciona também na televisão, ou funcionava agora também nas redes sociais. A formatação do pensamento. Estas plataformas são usadas por celebridades para tentar formatar o pensamento daqueles que vão atrás deles. E muitas vezes são pessoas que não têm nada a ver com a persona, a personalidade que eles fomentam, que eles apresentam na televisão. Ora, estas personalidades de televisão são várias. Por exemplo, nos Estados Unidos tínhamos a Oprah ou a Ellen DeGeneres. No Brasil, o Silvio Santos, não é? E a Xuxa. Já mais antigos, claro. Em Portugal, também Manuel Lisgosta, a Júlia Pinheiro. Nos Estados Unidos, o Dr. Phil, o Dr. Oz, o Tony Robbins. Por aí fora. Portanto, estas personalidades estão por todo o lado, em vários países. E a prova de que muitos deles não são confiáveis, são apenas atores a querer vender-vos um produto, é, por exemplo, o que se passou com a Ellen DeGeneres. Esse é um exemplo gritante daquilo que é uma personalidade de televisão falsa, que se mascarava por trás de um sorriso, mas que na verdade era uma pessoa hedionda por trás. Uma pessoa verdadeiramente atroz no que toca à empatia, no que toca aos sentimentos pelos outros, no que toca sequer ao respeito mais básico possível. Porque a Ellen DeGeneres, lá está, é um exemplo ideal para falarmos disto. Porque ela apresentava essa persona na televisão, sempre a rir, sempre simpática, sempre com uma piada na boca, na palavra, digamos assim, sempre parecia aquele ímpeto de agradar ao público, sempre com um público apaixonado nos programas dela. Portanto, parecia sempre promover um ambiente de inclusão, de paz, de empatia, de amizade. Meus senhores, se nós fôssemos olhar mais a fundo, também conseguiríamos perceber que muito daquilo era falsidade. O próprio sorriso dela é um sorriso falso. Se nós formos a observar as micro-expressões faciais dela, a forma como se comportava, já podíamos ver ali, podíamos não ver que era uma pessoa insidiosa, uma pessoa pérfida verdadeiramente, mas já percebíamos que pelo menos falsa era, porque a falsidade dá para transparecer. Quando um sorriso não é genuíno, quando as ações não são genuínas, quando às vezes víamos ali uma raiva bem escondida, para ficar bem nas câmaras de televisão, tudo isso transparecia um pouco no que toca a Ellen DeGeneres. E o que se veio a saber, o que veio a público mais tarde, e parte por isso é que é aquela que eu em desgraça, é que por trás dos sorrisos e do ambiente de amizade, ela promovia um ambiente de trabalho horroroso, as pessoas tinham medo dela, ela recusava sequer olhar para as pessoas e acho que até não impedia que olhassem diretamente para ela, tratava-os quase a pontapé. Foram vários os ex-trabalhadores do programa dela que basicamente vieram ao público dizer que ela é uma pessoa detestável, uma pessoa que só quer saber de dinheiro e sem empatia nenhuma e que fomenta o conflito, parece que é uma pessoa que tem prazer no drama e tudo mais de pérfido. Portanto, uma pessoa, inclusive a Netos, coitada, a mulher que a conhecia, chegou também de falar disso. Também já não está entre nós, mas ela chegou de falar disso. Que ela era uma pessoa fria, arrogante, que só queria saber dinheiro.
Portanto, vocês veem aqui o contraste. A amizade, o ambiente quente, o ambiente ameno para as câmaras, para o público, mas quando as câmaras estão desligadas, no trato pessoal, na sua vida privada, basicamente é uma besta. Vocês veem aqui o contraste e como as pessoas conseguem ser falsas. Ora, nós não estamos a dizer que todos estes apresentadores de televisão são falsos ou são ao nível de Ellen DeGeneres. Não estamos a dizer exatamente isso. Não estamos a dizer que todos são um autêntico bicho fora das câmaras. Não podemos dizer isso sem consciência porque também não os conhecemos pessoalmente, cada um deles, não conhecemos pessoalmente cada um deles na vida privada. Mas podemos com firmeza dizer que o que eles fomentam na televisão é realmente uma falsidade. Porque o negócio deles é aparentar amizade às pessoas. É vender a familiaridade, de certa maneira. É por isso também que muitos desses programas são visados para pessoas muitas vezes mais idosas, reformados por aí fora. Por isso é que esses programas dão ao meio da tarde, onde grande parte das pessoas em idade ativa estão a trabalhar, mas os idosos, os reformados estão em casa. Porquê? Porque os idosos, os reformados, normalmente são as faixas etárias mais solitárias, ou que pelo menos sofrem mais de solidão. Uma pessoa pode ser mais solitária, mas não sofrer de solidão. Mas os mais idosos normalmente têm as duas vertentes. São mais solitários e sofrem de solidão, ou seja, eles sofrem com a solidão verdadeiramente. Eles estão pior por não terem companhia. E veem a sua companhia nesses apresentadores de televisão. Portanto, é isso que eles vendem. A falsa amizade, o falso sorriso, o falso companheirismo, a falsa familiaridade é o produto que eles vendem. Esse é o produto deles. Portanto, eles não precisam de ser pessoas amenas e empáticas para conseguir transparecer essa amizade ou empatia. Eles só precisam de ser bons atores. Eles só precisam de, lá está, de conseguir falsificar esses sentimentos e fazer com que o telespectador sinta que há realmente ali uma relação. Sinta que verdadeiramente existe ali uma amizade. Quantas vezes vocês já viram pessoas do público que não conhecem o apresentador de lado nenhum, mas que o abordam na rua como se o conhecessem? Olha lá, olha o tal, olha o tal. Falam assim como se fosse um velho amigo. Porquê? Porque é isso que eles sentem. O apresentador vende a falsa amizade e a pessoa, o público, principalmente o público mais solitário, acolhe essa falsa amizade como se fosse verdadeira. Esse é o produto. Esse é o produto que eles vendem e, não, portanto, para vender um produto, vocês não precisam de acreditar no produto. Vocês não precisam de achar que o produto é bom. Vocês só precisam de ser bons vendedores e conseguirem fingir que o produto é bom. Apenas têm de fazer isso para serem vendedores de sucesso. Os apresentadores de televisão são vendedores. Vendedores de emoções. Vendedores de familiaridade. Vendedores de falsas amizades. Agora, nós não conhecendo cada apresentador, cada personalidade de TV individual, de novo, nós não podemos dizer que são todos como a Ellen DeGeneres. Não podemos em consciência dizer isso. Mas existem indícios que nos dizem que há algo ali que falta quando não se importam de fazer certas ações. Por exemplo, vocês sabem que estes programas de televisão, principalmente no meio da tarde e tudo, têm uma forte componente de concursos e de venda de produtos. E os produtos que eles vendem muitas vezes são produtos virados para aprimorar a saúde, medicamentos e coisas do género, mas sem receita médica, portanto mais suplementos, é mais esse termo que queria usar, são suplementos vitamínicos, que muitas vezes esses apresentadores de televisão não usam, nunca usaram, se calhar nunca usarão, portanto eles não conhecem o produto. No entanto, eles vendem o produto como se fosse o melhor do mundo. Eles fazem questão de mostrá-lo e de dizer à pessoa, ao público, que tem ali uma grande promoção, que tem ali uma grande oportunidade, que se não comprar o produto agora, vai perder uma oportunidade, porque agora tem 2 por 1. Tem 2 pelo preço de 1. Portanto, eles sabendo que o público, que estão a explorar um público idoso e solitário, e permitindo-se fazer esse género de práticas, sabendo basicamente que estão a vender um produto que eles não conhecem, que eles não sabem sequer se é bom ou não, a essas pessoas mais vulneráveis, bom, é preciso ser um pouco grosseiro para o fazer, não acham? É preciso ser alguém que na verdade não quer saber verdadeiramente do seu público, nem está muito interessado nele. Porque se tivesse o mínimo de empatia por eles,
ao menos tentar-se-ia informar melhor sobre o produto ou saber se estaria a vender alguma coisa decente ou não. Mas eles não fazem isso. Eles muitas vezes apenas vendem os produtos que lhes dizem para vender porque lhes pagam para isso. A mesma coisa com os concursos. Eles sabem, estão fartos de saber que os concursos são, enfim, um jogo de casino. A casa ganha sempre. Portanto, aqueles concursos em que a pessoa liga para lá, gasta €1, $1, um real, uma kwanza, o que quer que seja, por chamada, para estar habilitado a um concurso e pode ganhar uma quantia monetária, um carro ou algum eletrodoméstico, alguma coisa do género. Eles sabem bem que vão ter um muito maior volume de chamadas e, portanto, de receita, de dinheiro a entrar, do que realmente o valor do prémio. Portanto, eles sabem que não estão a ajudar ninguém ali. Eles sabem que verdadeiramente o que estão a fazer é um jogo de casino. É um jogo em que eles vão ter muito mais vantagem monetária do que aquilo que estão a oferecer. A casa vai ganhar sempre. No entanto, estes apresentadores nunca dizem isso. E estão sempre aptos a dizer às pessoas, não só para participarem nos programas, nesses concursos, mas para participarem com afinco, com energia. Temos de ser justos também. Mais recentemente já começaram a dizer para as pessoas não ligarem várias vezes, para não gastarem 5, 7 chamadas num concurso, não vale a pena. E aí fazem bem. Pronto, aí fazem bem. Mas só o facto de continuarem a fomentar este género de práticas, sabendo que a oportunidade de ganhar é ínfima e as pessoas normalmente vão gastar-se, a maior parte das pessoas vai gastar muito mais do que aquilo que vai ganhar, mostra de novo que não querem muito saber do público. E o que ali se passa é de novo uma falsa amizade. Portanto, o que é que nós podemos retirar daqui? As personagens de TV são carismáticas, muitas vezes são charmosas, são pessoas que têm muitas vezes o dom da palavra e conseguem vender-se, vender o seu produto, que é a sua falsa amizade. Eles conseguem vender a sua falsa empatia e conseguem criar uma falsa relação de amizade entre eles e o público, com o objetivo de ganharem mais dinheiro, de terem mais audiências, de fazerem com que as pessoas vão a concursos que não deviam ir e que comprem produtos que muitas vezes não lhes fazem nada. Portanto, a partir daqui podemos ver que estes apresentadores não são de confiança. Portanto, tudo o resto que eles falam, seja sobre sociedade, seja cultura, política, o que quer que seja, a pessoa comum não deve ouvir o que eles estão a dizer, porque por princípio sabe que eles são apenas um vendedor que está apenas a vender um produto e não quer saber da pessoa a quem está a vender. Portanto, a partir daqui podemos dizer que sim, são um vendedor, vendem falsidade e nós, o público, não devemos querer saber nada acerca das opiniões deles, acerca do que seja. Porque não há relação verdadeira, não há amizade. Para eles apenas há um negócio. Lembrem sempre disto. O público e o apresentador são estranhos. Não há amizade aí. E, portanto, a própria pessoa deve criar uma distância de forma a ter uma forma de estar mais saudável. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam. E, acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.